Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico e o assunto dessa vez é bastante complicado e controverso. É certo ou errado o cristão participar da guerra? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aliás, a Bíblia é contra ou a favor o cristão participar da guerra? E você sabia que há 3 linhas de pensamento teológico que discute esse assunto? Mas antes de ouvir as respostas para todas estas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, a Bíblia é contra ou a favor o cristão participar da guerra? Eu quero começar citando as 3 linhas de pensamento teológica que trata essa temática tão controversa e polêmica. Quais são as linhas de pensamento? A primeira é chamada de ativismo, a segunda é chamada de pacifismo e a terceira é chamada de seletivismo. Vamos, obviamente, começar pelo ativismo. O que diz o ativismo? O ativismo diz que é sempre certo o cristão participar da guerra, ou seja, ele pode participar de todas as guerras, independente do motivo, independente da causa, ele pode participar das guerras. E quem defende essa linha se fundamenta nos seguintes textos bíblicos. O primeiro, Gênesis 9, versículos 5 e 6, que diz que aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Outro texto, Êxodo 21, do versículo 23 a 25, que diz: olho por olho, dente por dente, vida por vida. E por fim, Romanos capítulo 13, especialmente do versículo 1 ao 7, que diz que toda autoridade é constituída por Deus e que a espada foi dada para combater o mal. Então, são estes textos usados por aqueles que defendem essa linha de raciocínio que diz que é sempre certo o cristão participar de todas as guerras. A segunda linha de pensamento é o pacifismo, que prega exatamente o contrário do ativismo. O pacifismo diz que é sempre errado o cristão participar da guerra, ou seja, o cristão nunca pode participar da guerra. E os textos bíblicos que essa linha de pensamento utiliza são os seguintes. Primeiro, Êxodo 20, o versículo 13, que diz: não matarás. É um dos mandamentos do Decálogo. Alguns textos são palavras proferidas por Jesus. Mateus 5:39, quando Jesus disse: não resistis ao homem mau, de modo que se ele te bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Nesse mesmo texto, no capítulo 5 de Mateus, e o versículo 44, Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Um outro texto usado é Romanos 12 e o versículo 19, quando Paulo diz que nós não podemos nos vingar a nós mesmos, pois a vingança é do Senhor, o Senhor retribuirá. A terceira linha de pensamento, como nós já citamos, é o seletivismo. O seletivismo é uma linha intermediária entre o ativismo e o pacifismo. E por que é uma linha intermediária? Porque essa linha de pensamento entende que o cristão não pode participar de todas as guerras. Entretanto, há guerras que o cristão pode sim participar, de modo que o seletivismo entende que deixar de participar de algumas guerras é deixar de fazer um bem maior. E eu vou lhe dar aqui alguns exemplos bíblicos de acordo com essa linha de pensamento que o cristão pode participar da guerra. Lembra de Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 8, quando diz que Ló, sobrinho de Abraão, foi sequestrado por 5 chefes tribais e Abraão reúne um grupo de homens, entra em guerra contra estes 5 chefes tribais e consegue Ló de volta. Essa foi uma guerra justa. Quer ver um outro exemplo? 1 Samuel capítulo 23, do versículo 1 a 2, quando Davi reúne o exército para libertar a cidade de Keila, que havia sido conquistada pelos filisteus. Um exemplo do século XX, muito conhecido, a Segunda Guerra Mundial, a guerra contra o nazismo, contra esse crime cometido contra a humanidade. Centenas de cristãos serviam a diversos exércitos de vários países lutaram contra o nazismo. Portanto, o seletivismo diz que esse é um exemplo, ou estes são exemplos de guerras que o cristão pode sim participar. O cristão, de fato, só não pode participar de guerras injustas
ou que dizima pessoas inocentes. Dessa guerra, o cristão não pode participar. Vale ressaltar que o texto de Êxodo 20 e o versículo 13, que diz não matarás, e que o mesmo é usado pelo pacifismo para defender a ideia de que o cristão não pode participar da guerra, o seletivismo compreende que o texto não matarás, ele está condenando matar criminalmente, ou seja, participar de guerras injustas, matar pessoas inocentes. O não matarás não condena a autodefesa. O não matarás não condena defender pessoas inocentes, pois nós não podemos permitir que agressores injustos possam tripudiar milhares de pessoas inocentes. E aí, com quais das 3 linhas você concorda? Eu, particularmente, já decidi. Eu entendo que o seletivismo é mais coerente com o texto bíblico. E você? Você concorda comigo? Você entende que o ativismo está certo, que o pacifismo está certo? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Eu preciso também saber o que você pensa sobre esse assunto.